Olá amigos, Marcos Eugênio Lopes, engenheiro agrônomo. Estamos aqui para falar sobre a verdade que não te contaram sobre o cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis. Por que essa belíssima oração, esse belíssimo cântico está tão em voga nos últimos tempos? Por que São Francisco de Assis está sendo utilizado por pessoas que não conhecem a sua história? Bem, primeiro, antes de tudo, é preciso entender a história de São Francisco de Assis. Ele, que veio de uma família de posses, uma família nobre, rica, se desapegou de tudo ao longo do seu processo de conversão, ao longo do encontro profundo que teve com Deus, se desapegou de todos os seus bens materiais. E São Francisco de Assis representa aquele resgate a tudo aquilo que o homem, enquanto criatura criada à imagem e semelhança de Deus, tinha na época de Adão e Eva, ou seja, o contato direto do homem, enquanto criatura, com as demais criaturas em perfeita harmonia. A verdade é que Adão e Eva pecam, ferem de morte a sua relação com Deus. Isso, inclusive, repercute na nossa vida, ou seja, todos nós, após Adão e Eva, somos manchados pelo pecado original, e essa relação harmônica que existia entre as criaturas, tendo o homem e a mulher no topo da hierarquia, isso se rompe. E é necessário algo para que isso seja de alguma forma minimizado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, a Santíssima Trindade, por meio da sua misericórdia infinita, de sua divina misericórdia, nos privilegia, nos disponibiliza o trabalho como meio de santificarmos as nossas almas, de salvarmos as nossas almas. Ou seja, o homem, por meio do trabalho, de alguma forma, tenta minimizar, por meio da penitência, da mortificação, de alguma forma, como uma punição em função do pecado original, tenta buscar levar uma vida de santidade. Então, o trabalho é meio para nos santificarmos. Então, São Francisco de Assis é a representação máxima desse equilíbrio. E não à toa ele é considerado o santo da natureza, que representa a natureza, ou que representa os animais. O problema é que começam as deturpações. São Francisco começa a ser utilizado para outros fins, nesse caso, para fins ideológicos. Não à toa, no mesmo dia em que se comemora o dia de São Francisco de Assis, foram criados aí outros temas para rivalizar esse dia. Por exemplo, o dia do cachorro, o dia da natureza, e não que não sejam legítimos, são criaturas, a natureza, o cachorro especificamente, são criaturas também de Deus, mas por que foi criado isso justamente no dia de São Francisco de Assis, e como é que isso se desdobrou nos dias atuais? Como os animais têm sido observados ou manejados pelas pessoas? Então é isso que o cântico do Irmão Sol é mais uma ferramenta apropriada por ideólogos, por pessoas que estão querendo avançar a sua agenda ideológica do ecologismo, para confundir, sobretudo, os católicos. Pega-se trechos específicos desse cântico tão bonito para fins escusos. Então, por exemplo, utilizar, como se tem no cântico, os outros elementos da natureza, o sol, a água, a terra, e utilizar isso de forma a divinizar esses elementos, de forma a rebaixar a importância que o homem tem perante o restante da criatura, ou seja, como eu falei, no topo da hierarquia, nivelá-lo às criaturas. E pior, divinizar essas criaturas e tornar o homem um parasita, ou fazer com que as pessoas pensem que o homem é um parasita por si. Ou seja, essa é a deturpação principal. Se esquece, por exemplo, bastaria ler todo o cântico, bastaria conhecer a história de São Francisco para ver que isso é totalmente falso. Esse entendimento é totalmente falso. No início da oração, claramente se vê, quem já leu a oração, mas quem não leu, por favor, convoco a que leiam. São Francisco de Assis direciona tudo, todos os louvores, todas as glórias,
tudo a Deus. Nada em relação a nós enquanto criaturas deve ser divinizado. Nós não temos essa capacidade. Se nós não temos, enquanto criaturas criadas, nós enquanto homens, né, criados à imagem e semelhança de Deus, que dirá animais e o resto da criação. Isso não quer dizer que nós devamos, obviamente, destruir ou romper a harmonia com a natureza. Não é isso. E o cântico do Irmão Sol não quer dizer isso. É por isso que nós precisamos falar muito bem sobre isso, como essas passagens, como esses santos, como tudo aquilo que é criado, aquilo que é abraçado dentro do magistério da igreja é, por fim, deturpado. E para finalizar, mais recentemente, e de décadas para cá, a ideia de que a Terra, né, é um corpo vivo, é um ser divino. Isso é totalmente falso, né? Então, a partir daí, a partir desse entendimento, se criaram esses conceitos de terra, de mãe terra, de Pachamama, de Gaia, etc. E no próprio Cântico do Irmão Sol, está claramente lá também, mais uma vez, como São Francisco de Assis se refere aos demais elementos que ele cita, como o sol, como a água, cita como irmãos, porque temos o mesmo Pai. Só que temos que observar essa distinção na hierarquia da criação, o homem como ser criado à imagem e semelhança de Deus. E, no caso da Terra, está lá claramente a irmã Mãe Terra, que nos provê alimento, etc, etc. Então, cada elemento da natureza tem uma função definida e querida por Deus, assim como nós homens também temos. É por isso que precisamos, de fato, falar sobre o ecologismo. Então, convido vocês mais uma vez para que estejam conosco nesse curso e que consigamos aos poucos ir destruindo ou desconstruindo essa ideologia tão nefasta e tão anticatólica. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, viva Cristo Rei!